informação, o direito humano à comunicação. Então é muito importante esta sua presença aqui. Eu queria destacar este trabalho, um trabalho realmente que tem uma envergadura histórica para o Brasil, porque permite fazer com que uma série de dúvidas, de questionamentos, de fatos estranhos em nosso país possam agora ser confirmados através desses diálogos havidos em grupos de Telegram, de redes sociais, enfim. E isto aqui é um fato, portanto, de grande repercussão para o nosso país. É sintomático e é simbólico, mais simbólico que sintomático talvez, que nós estejamos aqui hoje com a sua presença, um cidadão brasileiro, mas um cidadão dos Estados Unidos, prestando uma elevadíssima contribuição ao Brasil, e aqui não esteja o ministro Sérgio Moro, que inventou às pressas uma reunião estranha, uma reunião marcada por muita dúvida sobre o paradeiro, sobre o que está fazendo. Inclusive, já protocolamos hoje na casa um pedido de informação sobre o que faz Sérgio Moro nos Estados Unidos, no instante em que o Brasil inteiro pede, quer, merece explicações dele sobre esses cometimentos tão graves havidos na Operação Lava Jato. Cometimentos tão graves, jornalista Glyn, colegas, que um grupo de juízes federais escreveu um documento, presidente Helder, muito importante, dirigido à Associação de Juízes Federais, chegando até a pedir o afastamento da inscrição honorária do ex-juiz Sérgio Moro da AJUF, uma instituição que tem respeitabilidade no nosso país e que muitos juízes se incomodam com essa traição flagrante do juiz Sérgio Moro à magistratura federal brasileira, ao rasgar a Constituição, ao rasgar e ignorar o devido processo legal nesse conluio que tão eloquentemente está aí demonstrado nessas revelações que tem havido. E eu queria, por fim, lhe fazer duas perguntas bem simples. A primeira é que o presidente Lula, ele foi condenado muito mais por convicções do que por provas. Não sou eu que o digo, quem o diz é o próprio juiz que o condenou. O presidente Lula, recentemente, numa entrevista que deu ao senhor, disse que tinha muita convicção da participação dos Estados Unidos na Operação Lava Jato. Qual a apreciação que o senhor tem disso? E, por fim, não vou lhe perguntar, evidentemente, que o senhor antecipe nenhum fato que está por vir. Mas, em sua avaliação, os fatos que estão por vir são tão ou mais graves do que estes que estão no conhecimento da opinião pública? E muito obrigado e parabéns por sua presença aqui na Câmara. Agradeço ao deputado Márcio Gerri. Vamos então, como combinado, agora passar para os deputados inscritos. E a primeira deputada inscrita é a deputada Fernanda Melchiona. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero cumprimentar o presidente Glenn Greenwald pelo excelente trabalho jornalístico mundialmente conhecido, Glenn, porque o caso da contra-espionagem da NSA, da CIA, que tu trouxe, na luta que nós nos conhecemos pelo asilo político do Snowden, é uma contribuição enorme mundial. E no Brasil, da mesma forma, agora trazendo à tona informações importantíssimas que trazem a gravidade da situação política e de um conluio entre um juiz e os procuradores. Eu queria te perguntar, porque é sabido que o senhor reconheceu a importância da Operação Lava Jato. Inclusive, o procurador Dallagnol, em 2017, quando transcreveu uma fala sua em um evento que premiou a Operação Lava Jato, se referiu ao senhor como renomado jornalista Glenn Greenwald. Agora, ele e o ministro Sérgio Moro têm dito que a divulgação feita pelo Intercept é para combater as investigações de corrupção. E eu queria te perguntar qual a tua opinião jornalística sobre a Operação Lava Jato e sobre essas falas do procurador e do ministro. E eu quero dar minha opinião modesta, dizendo que, obviamente, tenho por princípio a necessidade de combater a corrupção. Aliás, nós, do PSOL, acho que essa revelação de uma relação promíscua entre agentes públicos e agentes privados, da prisão de empreiteiros e desnudar a lógica do sistema político é muito importante. Agora, o que enfraqueceu as investigações de corrupção foi a seletividade, a parcialidade e a ambição de um juiz, que era o PDEL, também o juiz, o procurador, que decidia quem ia investigar e quem não ia investigar, quem não tendo prova dava dicas aos procuradores, e que muito longe de, atuar com a imparcialidade necessária, atuou com um conluio criminoso.
entre o que traz à tona aí as perguntas entre o procurador Dallagnol e o juiz, ferindo o Código de Ética da Magistratura, ferindo o Código de Processo Civil, ferindo o Código de Processo Penal, ferindo a Constituição Federal, que interferiu no resultado eleitoral, porque é muito grave as denúncias de que não queriam liberar uma entrevista para o Haddad no segundo turno. E, pior que isso, virou ministro desse governo reacionário. Virou ministro desse governo reacionário e diz que virou ministro para combater a corrupção. Vejam, num governo corrupto, que tem um ministro envolvido, e réu confesso, de Caixa 2, que tem um verdadeiro laranjal nesse partido do PSL, envolvendo um ministro do turismo, e até hoje nós temos o silêncio do Sérgio Moro, que tem relações promíscuas entre milícias e um silêncio com relação ao caso Queiroz, que envolve o filho do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que isso é muito grave. Eu acho que coloca em suspensão, Leão, até o processo eleitoral em relação à atuação política desses agentes. E eu queria lhe perguntar, se isso acontecesse algo parecido nos Estados Unidos, como o senhor acha que seriam tratados os envolvidos? E fazendo a última consideração, agradecendo a deferência dos minutos, que é necessário combater a corrupção sem corrupção. Isso que está aqui posto é inadmissível, inaceitável. Te parabenizar de novo e agradecer por tu trazer à tona essas questões gravíssimas, né, via Intercept e via teu excelente trabalho. Obrigado, a deputada Fernanda Melchiona. Nós vamos passar agora a primeira líder, depois 5 deputados, a deputada Jandira Fegali. Sim, e aí agora são 5 deputados e um líder. E nós, então, intercalamos com o Glem. A primeira inscrita foi a Melchior, contra a Fernanda. Então, Jandira, depois passamos para o Glem, mais 5 deputados, um líder, novamente o Glem. Deputada Jandira Fegali. Qual é meu tempo? O tempo da proporcional são 7 minutos, né? Da minoria. São 7 minutos. Bom, primeiro, presidente, parabenizar a comissão, os requerentes, né, que tiveram a iniciativa dessa audiência, agradecer ao jornalista Glenn Greenwald pela presença. Eu acho fundamental o que está acontecendo aqui hoje. Fundamental, principalmente porque há uma disputa de versão que vai sendo feita pelo ex-juiz e atual ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, né? Eu, sinceramente, ouso dizer que a história recente da democracia é antes e depois das reportagens do Intercept. Nós precisávamos, no Brasil, que algo acontecesse para que nós entrássemos num outro patamar da discussão política, no parlamento e na sociedade brasileira. Sinceramente, Glenn, eu não tenho nenhuma dúvida das suas palavras, nenhuma. Acho que a sua história, não só de formação jurídica, mas a sua história como profissional de jornalismo atestam a veracidade não só das suas palavras, mas do seu trabalho. Eu acho que isso é fundamental que seja dito, porque não há na sociedade... Ó, Luquinha, caralho, tô gravando aqui, pô, tu estragou minha porra da minha gravação. O crime não está